Olá, bebês! Eu sou o professor Robson Lopes e hoje estou aqui para te dar inúmeras dicas sobre um assunto extremamente importante para os vestibulares de todo o Brasil. Hoje veremos hidrocarbonetos, então fique ligado. Bem, o que você não pode esquecer é que sempre que você tiver alguma dúvida com relação ao conceito, você não precisa entrar em desespero. Tenha calma, fique tranquilo. Venha pela etimologia da palavra. Veja bem, bebê, a primeira coisa que nós iremos abordar agora aqui com você é a função hidrocarboneto. E, Robicinho, o que seria a função hidrocarboneto? Perceba, bebê, esse hidro aqui, ó, significa hidrogênio e carboneto significa carbono. Então, pela etimologia da palavra hidrocarboneto, você conclui que hidrocarboneto seria uma função orgânica onde estão presentes apenas átomos de carbono e hidrogênio. Ora, bebê, apenas átomos de carbono e hidrogênio. Mas, Robicinho, se aparecer o oxigênio, o enxofre, o nitrogênio, né? E aí como é que fica? Bem, isso nós veremos lá na frente. Mas, por enquanto, para que seja hidrocarboneto, não esqueça, a estrutura química deve apresentar exclusivamente carbonos e hidrogênios. É o caso aqui dessa estrutura química. Perceba que ao longo dessa estrutura existem apenas átomos de carbono e hidrogênio. Isso é um exemplo clássico de hidrocarboneto. Bem, na sociedade, qual seria a importância desses hidrocarbonetos? Aqui a gente está trazendo para você uma plataforma petrolífera, né? Você sabe que existe muita concentração de petróleo em águas profundas, no qual o Brasil é potência mundial em extração, no qual a Petrobras é a maior potência do mundo em extração desse tipo de petróleo, extração de petróleo em águas profundas, né? O Brasil hoje goza da maior tecnologia mundial de extração de águas profundas, um dos grandes benefícios para a nossa nação, tá? Então, você já sabe que a grande maioria dos hidrocarbonetos serão utilizados como combustíveis. Sempre que você tem essa relação de petróleo, você relaciona diretamente a questão dos combustíveis. Porém, o petróleo não é apenas um cara que vai te dar somente combustível. Muitas coisas ao nosso redor também são formadas, são constituídas a partir do petróleo. Então, a partir de agora, você está tendo uma noção muito ampla da importância do hidrocarboneto no teu dia a dia. E certamente o teu vestibular vai estar te cobrando isso. Bem, os hidrocarbonetos serão classificados em alcanos, alcenos, alcinos, ciclenos, hidrocarbonetos aromáticos, alcadienos. Então vamos verificar aqui a classificação desses hidrocarbonetos. E é claro, começando pelos hidrocarbonetos mais simples, que são justamente os alcanos. Bebês, prestem atenção. Observe, como é que eu vou identificar na minha prova um hidrocarboneto classificado como alcano? Como é que eu sei que vai ser um alcano? Bem, perceba que para que seja alcano, é importante que ele apresente uma cadeia aberta e saturada, tá certo? O que seria uma cadeia aberta? Só lembrando com você um breve conceito. Cadeia aberta é aquela onde a união entre os elementos químicos não promove o fechamento da cadeia. Eu poderia dizer, de forma até brincando contigo, e cadeia aberta é aquela que não é fechada. Perceba essa estrutura química aqui, ó. Essa estrutura química, através da união entre todos os elementos químicos, você percebeu que não houve a formação de um ciclo. Por isso, essa cadeia é classificada como cadeia aberta. Beleza, bebê? Tranquilo? Olha para cá, filhinho. E essa cadeia também é saturada. Robicinho, por que ela é classificada como saturada? Simples. Ela é classificada como saturada porque ela não apresenta ligação dupla e nem ligação tripla entre carbonos. Perceba que entre os carbonos existem apenas ligações simples. Então, bebê, te liga no papo. Quando é que eu vou ter um alcano? Quando eu tiver um hidrocarboneto de cadeia aberta e saturada. A fórmula geral de um alcano é CnH2n-2. No exercício eu vou te mostrar a utilidade e a importância dessa fórmula geral. Os alcanos, como todos os hidrocarbonetos, estão presentes no teu dia a dia. A gente está trazendo a imagem desse botijão de gás aqui para você, justamente para representar dois hidrocarbonetos que unidos formam uma substância química muito conhecida sua, que está todos os dias na tua residência, que é justamente o GLP, que trata-se do gás liquefeito do petróleo, que é resultado entre a união entre dois gases, entre dois hidrocarbonetos, entre dois alcanos, justamente o
propano e o butano. Quando você faz a junção do propano e do butano, você chega ao GLP, que é o gás liquefeito do petróleo. Gás inodoro e incolor. Robicínio, quer dizer que o gás de cozinha não tem cheiro e não tem cor? Exatamente. Aquele cheiro que você sente no vazamento do gás é uma substância química adicionada ao GLP, chamada de mercaptana, que por um acaso é constituída de enxofre. Veremos isso lá na frente. Aqui, como você pode perceber, tá? Você tem aqui produção de chama, não é? Servindo muito bem como combustível, isso graças ao fato dos hidrocarbonetos conseguirem sofrer reações de oxidação de forma muito rápida, né? Eles reagem muito bem com o oxigênio e automaticamente são excelentes combustíveis. A segunda classe dos nossos hidrocarbonetos corresponde aos alcenos. Os alcenos também são chamados de alquenos ou olefinas, por constituírem na natureza óleos extremamente finos. Perceba comigo, Robicínio, na minha prova, como é que eu posso identificar, como é que eu posso caracterizar o meu alceno? Filhinho, perceba que o alceno também é um hidrocarboneto, ou seja, filhinho, lembrando, o hidrocarboneto é dotado apenas de carbonos e hidrogênios, beleza? Filhinho, vem comigo, olha só, a gente está percebendo nitidamente aqui uma diferença entre o alcano e o alceno. O alceno também vai ter cadeia aberta, porém a cadeia de um alceno é uma cadeia insaturada. Robicínio, insaturada? Filhinho, você não pode esquecer que a insaturação é uma ligação dupla ou uma ligação tripla entre carbonos. Veja bem comigo um detalhe aqui, Você está percebendo que existe uma ligação dupla entre carbonos. Isso é uma insaturação. Ah, entendi. Sempre que eu tiver um hidrocarboneto de cadeia aberta com uma ligação dupla entre carbonos, ou seja, uma insaturação do tipo dupla, eu terei um alceno. Perfeito. É isso mesmo, você acabou de entender. Esses caras aqui serão extremamente importantes para a gente. Em que sentido, Robicínio? Muitas coisas que cercam você no teu dia a dia, como plásticos, corantes, entre muitas e muitas coisas que são úteis no dia a dia do ser humano, tá? Esses alcenos eles vão estar presentes, tá certo? Então você vai estar começando a perceber que muita coisa depende dos hidrocarbonetos. Temos uma outra classe de hidrocarbonetos chamados de alcinos. E Robicínio, os alcinos também são hidrocarbonetos. Agora, esses alcinos, eles têm cadeia aberta ou fechada? Perceba que eles também vão ter cadeia aberta. Serão cadeias saturadas ou insaturadas? Perceba que aqui também, existe uma ligação tripla entre carbonos. Logo, a tua cadeia vai ser insaturada. Então, perceba que a única diferença que há entre o alceno e o alcino é com relação ao tipo de insaturação. Lá no meu alceno, nós vimos que a insaturação é do tipo dupla, enquanto que no alcino a insaturação vai ser do tipo tripla. Como é que é, Robicínio? Alceno, ligação dupla, bebê. E no alceno, ligação tripla, tá? Todos hidrocarbonetos, não esqueça disso. Os alcinos aqui, seriam incolores, inodoros e apresentam insolubilidade em água, são insolúveis em água, beleza? Filhinho, aqui eu trago para você uma torre de fracionamento, tá? Também chamada torre de craqueamento. Esse termo craqueamento vem de quebra, vem de ruptura. É justamente o fato de você ter esses hidrocarbonetos todos quebrados em moléculas menores, para que fossem obtidas justamente as substâncias químicas, tanto a gente está falando a aula toda aqui, que cercam a gente, que vai desde os refinos aqui, que compõem a parafina e o asfalto, até os gases que a gente acabou de citar, dentre os quais você também vai ter gasolina, querosene, os óleos lubrificantes e combustíveis, tá certo? Então fica tranquilo que esses caras vão estar cercando você por todos os lados, tá certo? E filhinho, você não pode esquecer uma coisa sobre os hidrocarbonetos. Eles não são fontes renováveis de energia. Tome cuidado, eles derivam diretamente do petróleo. O petróleo demora muito tempo para se decompor na natureza. Então toma cuidado com esse detalhe. Não é uma fonte renovável de energia. Bem, um dos alcinos importantes, sem sombra de dúvidas, vai ser esse cara aqui, o acetileno, que é um excelente combustível, também caracterizado por ser o gás de maçarico, tá?
fazer algum tipo de solda, é o acetileno que é utilizado, né? Então você não pode esquecer. Alguns tipos de tubos, né, que são confeccionados a partir de polímeros, materiais poliméricos. Na tua cabeça deve estar aí a ideia de plásticos, né? Então, filhinho, você vai perceber que eu trouxe aqui para você, olha, essa imagem desses tubos aqui de PVC, tá? Então, esses alcínios, eles ajudam na constituição desses tubos de PVC, que com certeza estão constituindo todo o encanamento, todo o processo de encanamento do teu imóvel. Bem, chegamos agora a uma classe de hidrocarbonetos não menos importantes do que os anteriores, que é justamente os hidrocarbonetos aromáticos. Sabe-se que alguns hidrocarbonetos aromáticos apresentam aromas característicos. Se eu fechar os teus olhos, bebê, você de olhos fechados, tá? Imagina você de olhos fechados e eu aproximo de você bolinhas de naftalina. Certamente na hora você vai detectar o cheiro da naftalina. É um cheiro muito peculiar, é um cheiro inconfundível. Certamente a naftalina compreende, ela faz parte dessa família aqui dos hidrocarbonetos aromáticos. Agora, Robicinho, como é que eu vou identificar na minha prova um hidrocarboneto aromático? Bem, eles apresentam, em geral, anéis aromáticos ou anéis benzênicos. As duas nomenclaturas estão corretas. Você pode chamar tanto de anel aromático quanto anel benzênico, tá certo? Quando você vê um círculo, tá certo? Dentro de um hexágono, ou 2 hexágonos ou mais, você vai detectar que o composto é aromático, tá certo? Uma outra forma de você detectar justamente o composto aromático são essas 3 ligações duplas alternadas. Essas 3 ligações duplas, na verdade, elas não são fixas. Elas ficam em constante processo de alternância. Essa alternância de ligações duplas é chamado de ressonância, tá certo? Então, o que seria a ressonância, Robicínio? O processo de alternância das ligações duplas. Esses elétrons e aqui do círculo do aromático são elétrons deslocalizados, tá certo? Aqui nós teremos como exemplo tá? Essas ligações duplas fazendo essa constante alternância, tá? Então elas não são fixas, bebês. Essa ligação dupla está aqui, ó, mas ela vai migrar para cá. Essa ligação dupla está aqui, mas ela vai ficar fazendo isso aqui, ó. Da mesma forma que essa ligação dupla está aqui, mas ela não está parada. Ela está girando, ela está se movimentando. Esses elétrons ficam o tempo todo girando aí. Qual é o nome desse processo? Ressonância. Tudo bem? São elétrons ressonantes. Isso é uma das principais características dos compostos aromáticos. Chegou a hora de exercitar. Já estou trazendo aqui para você uma questão de vestibular da Unesp, onde ela diz assim, ó: o octano é um dos principais constituintes da gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos. A fórmula molecular do octano é... Bem, Robicinho, como é que eu vou saber uma fórmula molecular? Bebê, não te estressa, fica tranquilo, tá tudo certo. Vem comigo. Fórmula molecular corresponde ao número total, a quantidade total de elementos químicos presentes em uma estrutura. Mas, Robicinho, não estou vendo estrutura nenhuma aí. Como é que eu vou conseguir chegar a esse resultado? É muito simples. Aqui no texto ele está te dizendo que a substância química em questão é o octano. Olha lá, octano. Lembrando, bebê, que esse prefixo oct, tá certo? É derivado da tua nomenclatura. A nomenclatura é constituída pelo prefixo mais o infixo mais a terminação. Bem, observa comigo um detalhe, bebê. O prefixo corresponde ao número de carbonos da tua cadeia, beleza? Então, sempre está te dizendo que o prefixo aqui, ó, é oct, significa dizer que essa tua cadeia é constituída de 8 átomos de carbono. O infixo corresponde ao tipo de ligação. Tá bem aqui o teu infixo, ó. Esse infixo an está dizendo que a tua ligação é do tipo simples, que na tua cadeia só existem ligações simples, por isso o infixo an, tá certo? E esse ozinho é do que,
Robicínio? Da terminação dos hidrocarbonetos, tá certo? Foi assim que ele chegou a esse nome. Então vejamos como é que ficaria justamente a estrutura. A primeira parte é a mais importante. Volto a te dizer, o prefixo corresponde ao que, bebê? Ao número de carbonos da tua cadeia principal. Então olha para cá. Se é oct, significa dizer que eu tenho 8 átomos de carbono. Perceba comigo aqui, ó. Aqui nessa extremidade, lembrando a vocês que todas as extremidades e vértices da estrutura, eu tenho os carbonos. E quando você vê um monte de linha assim, bebê, não esquece. Quando você vê apenas linhas assim, você já sabe que carbonos e hidrogênios permanecem ocultos. Todos os demais elementos químicos devem ser devidamente representados. Então, cola em mim. Filhinho, aqui eu tenho um carbono, extremidade de carbono. Vértice também eu tenho carbono. Robicínio quer dizer que eu posso encontrar os carbonos nos vértices e nas extremidades? É isso mesmo. Olha para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Tudo bem até aí? Eu poderia aplicar diretamente a fórmula geral de um alcano para justamente chegar à fórmula molecular, tá certo? E para quem não lembra, vimos no comecinho da aula CN H2N mais 2. CnH2n mais 2. Mas como é que eu vou utilizar isso? É muito simples. Basta lembrar que esse N aqui corresponde ao número de carbonos. Ora, então o número de hidrogênios é 2 vezes o número de carbonos mais 2. Robicínio, repete que eu não entendi. Vamos lá, bebê. O N corresponde ao número de carbonos. Então vejamos. O número de hidrogênios é 2 vezes o N carbonos mais 2, beleza? Vamos ver isso aqui na prática. Ora, eu já sei que essa cadeia tem 8 carbonos, agora basta eu achar o número de hidrogênios. Então vamos lá, se a cadeia é constituída de 8 carbonos, vamos aos hidrogênios. Olha lá, bebê, o N é 8, 2 vezes N mais 2. 2 vezes 8 dá quanto? 16, mais 2, 18. Pronto. Agora achamos a fórmula molecular, C8H18, que seria a alternativa A. Fique ligado, não esqueça, dessa vez vai. Acredite em você, porque nós também acreditamos em você.